Shalom, shalom, misparra. Misparra quer dizer família, né? Essa família maravilhosa que é a fina congregação israelita da nova aliança. Que grande alegria, estamos juntos mais uma vez, né? Mesmo um distante do outro, mas nessa sala maravilhosa, que é a sinagoga virtual Talmidei Torá, né? Todos com um só objetivo de ouvirmos, né? Ouvir a palavra do Eterno e sair daqui cheio de conhecimento, conselhos, admoestações, ou até mesmo puxavando de orelha, né? Isso aí serve para nos manter firme no caminho do Eterno. Como sempre, não é uma transmissão, né? É um momento de encontro e comunhão, como diz o Salmo 133, verso 1, né? E bom e agradável é o que os irmãos vivam em união. Hoje são 21 do mês de Reshvan, do ano 5786. Podemos considerar 12 de novembro de 2025. A paraxá que estamos estudando é Caie Sara, a vida de Sara. A leitura integral desta paraxá, ela está no livro de Gênesis, capítulo 23, verso 1, e vai até o capítulo 25, verso 18. Para hoje, será a terceira aliá, terceira porção, que está no mesmo livro de Gênesis, o capítulo 24, verso 10, e vai até o versículo 26. Temos a Haftará, está baseada no profeta Isaías, capítulo 25, verso 1, e vai até o versículo 12. E na Brit Hadachá, na Aliança Renovada, temos lá no livro de Hebreu, capítulo é o 11, verso 8, e vai até o verso 16. Os nossos convidados, né? Os pregadores já estão aí presentes. Urosh e Erudá Muri Moshe, lá de Vila Velha, que a partir de agora estão com a palavra. Fica à vontade, que o Eterno o abençoe. Amém. Amém. Shalom Leculam. Vamos fazer isto com a leitura em hebraico, com Moré Moshe. Amém. Vamos estar lendo em hebraico. Shalom Lekulam. ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך בכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל העיר נכון ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאתי השואבות ויאמר אדוני אלוהי אדוני אברהם הקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם הנה אנוכי ניצב על עין המים ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים והיה הנער אשר אומן עליה התינא חדך ואסתם ואמרה שתי וגם גמליך אשקה אותך הוכחת לעבדך לעצך כי ובעדה כי עשית חסד עם אדוני ויהי הוא טרם קלה לדבר והנה לביאה יוצאת אשר ילדה לבנתו
מילכה האשת הנחול, אחי אברהם וחדה על שכמה. Amém. E tomou o servo 10 camelos dos camelos de seu senhor e foi-se. Todos os bens de seu senhor estavam nas suas mãos. Levantou-se e foi a Aram-Naharaim, a cidade de Nahor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço das águas, à hora da tarde, à hora de saírem as aguadeiras. E disse: Eterno Deus de meu senhor Abraão, faz com que me apareça um bom encontro e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou sobre a fonte de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A moça a quem direi: abaixa, roga o teu cântaro e beberei, e ela disser: bebe, e também darei de beber teus camelos. É ela a quem destinaste para teu servo Isaque. E dela saberei que fizeste benevolência com meu senhor. E foi antes que ele terminasse de falar, e eis que Rebeca surgiu, a que nasceu a Betuel, filho de Milcá, mulher de Nahor, irmão de Abraham, com seu cântaro sobre os seus ombros. E a moça era muito formosa à vista, virgem, e homem nenhum havia conhecido. Desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. E correu o servo do seu senhor e disse: dá-me de beber, rogo-te um pouco de água do teu cântaro. E disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, desceu seu cântaro sob a mão e deu-lhe de beber. E terminou de dar-lhe de beber e disse: também para os teus camelos tirarei a água, até que terminem de beber. Apressou-se e esvaziou seu cântaro no tanque, correu ainda ao poço para tirar água, tirou para todos os seus camelos. E o homem estava assombrado com ela, calado, para saber se o Eterno havia feito prosperar o seu caminho ou não. E foi quando terminaram os camelos de beber, tomou o homem um aro de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: filha, de quem és? Diz-me, rogo-te, se há lugar em casa de seu pai para nós pousarmos. E disse-lhe: filha de Betuel, eu sou, o qual era filho de Milcá, a qual deu a luz para Nahor. E disse-lhe: também palha, também forragem temos bastante, também lugar para dormir. E ajoelhou-se o homem e curvou-se ao Eterno. Então está aí a leitura da terceira aliá, Parashá de Raia Sara, né? A vida de Sara. Parashá tem um nome importante, né? Mas ela trata principalmente aí, logo no início, né? Da morte de Sara, né? A Parashá da semana passada, a Parashá Vaierá, ela termina com o teste final de Abraão, né? O sacrifício iminente de seu filho amado, Isaque. Mas Deus providenciou ali o carneiro para o sacrifício. Aí vem a pergunta:
O que passava na mente de Sara, mãe de Isaac? Né? Será que ela tinha conhecimento ou sabia por que Abraão havia partido com seu filho Isaac? Né? Interessante. Será que ela temia que a sua alegria, seu motivo de rir, né? Sua razão de viver, voltaria vivo para casa? As escrituras não abordam esse tema. No entanto, lá no Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós lemos que sobre a obediência radical de Sara a Abraão, né? Uhum. Como um exemplo de fé, coragem, que as mulheres de Deus são encorajadas, né, a imitar. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 3, né? 1 Pedro Uhum. 3, 5, 6. Diz assim: pois era assim que se adornavam as santas mulheres do passado, que depositavam sua esperança em Deus, ela submetia aos seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de seu senhor. Vocês são filhas dela, se praticar a justiça e não se deixar dominar pelo medo. E não se deixa dominar pelo medo, né? É. Então, Sara mostrou essa obediência radical ao seu marido. Primeiramente, deixando tudo para trás, incluindo assim sua casa, sua família, né? Exato. Para acompanhar Abraão para um chamado de Deus, né? Para uma nova terra desconhecida para eles, né? É verdade. Ela não sabia para onde estavam indo e teve que viver em tendas pelo deserto como uma estrangeira, né? Para proteger o marido, ela chegou a concordar aí 2 vezes, né? Pelo menos está relatado 2 vezes em entrar no harém de um rei estrangeiro, onde poderia ter sofrido grandes danos, né? Ter sido desonrada. Mesmo assim, ela obedeceu ao seu marido. E Deus recompensou a obediência de Sara, resgatou ela dos harém do faraó, né? Do Abimeleque. Claramente foi Deus que impediu o rei de gerar e tocar em Sara, né? Está lá no capítulo 20, verso 6, né? Bereshit. E Deus lhe disse em sonho: sim, eu sei que fizeste isso com integridade de coração, pois eu também te impedi de pecar contra mim, pois isso não, por isso não te permiti tocá-la, né? Então Sara, ela estava ali em obediência a Abraão e Deus a protegendo ela, Foi, né? realmente. Então só havia uma maneira de Sara ter demonstrado tamanha obediência radical através da fé e confiança absoluta em Deus, né? Ela talvez não confiasse em seu marido imperfeito, que estava disposto a sacrificar a vida da própria esposa para salvar a própria pele, né? É. Mas confiava em Deus para protegê-la e preservá-la de todo o mal. Muitos acreditam que Sara não tinha fé quando entregou sua serva Agar a Abraão, né? Para que ela gerasse filhos. A tradição judaica, no entanto, sustenta que Sara estava convencida de que Deus cumpriria sua promessa de gerar nações por meio de Abraão e que ela agiu com fé. Ela queria ajudar, né, de uma forma ao Eterno cumprir a promessa dele.
H não era uma serva qualquer. Sara instruiu ela pessoalmente na fé, né? Agora, o fato de H ter concebido e Sara não, fez com que H pensasse que ela era mais espiritual, né? E, portanto, mais abençoada do que Sara. Ela estava por cima, né? E Sara por baixo. E em seu orgulho, ela se exaltou acima de Sara. Então, quando aqueles, na paraxá passada, né? Aqueles 3 anjos visitaram Abraão, aí sim Sara compreendeu que o filho da promessa viria através dela, né? Ficou claro lá no Salmo 92, verso 14. Na velhice ainda darão frutos, serão vigorosos e viçosos, né? Verso 14, né? Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O fato de Sara ter dado à luz Isaac em idade avançada mostra-nos que não se espera que ficamos sentados, né, ociosamente em nossas cadeiras, à medida que vamos envelhecendo, mas que possamos permanecer vitais e ativos, mesmo em nossos últimos anos de vida, né? Tanto Abraão quanto Sara alcançaram realizações significativas, não em sua juventude, mas nos últimos anos de sua vida, né? Isso está de acordo com o antigo ditado judaico, que diz que aos 40 anos a pessoa está apta para discernimento, aos 50, apto para aconselhamento, e aos 80, para força especial. Caleb é um exemplo disso, né? E Yehoshua. Não, Caleb, né? Parceiro de Yehoshua. Ele foi uma das duas únicas pessoas em uma geração, né? Aquela que saiu do Egito, né? A entrar na Terra Prometida e pediu uma montanha para conquistar aos 85 anos. Né? Tá lá em Josué 14, né? Verso 10 e 12. E agora, eis que eu hoje, com 85 anos, ainda sou tão forte hoje como no dia em que Moshe me enviou. Assim como era a minha força, então, assim agora é a minha força para a guerra, tanto para sair como para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. 85 anos, né? O cara estava disposto a encarar ainda, né? Realmente. Embora tenha se tornado politicamente incorreto perguntar a idade de uma mulher, a Torá não hesita em falar, em revelar a idade de Sara quando ela morreu, né? Nós estávamos falando nisso aqui, né? O valor numérico do termo da abertura dessa paraxá. Vaihu, né? Vaihu, Riu. Riu. E era, soma aí a numerologia 37, né? Que é o mesmo que a diferença entre a idade de Sara quando deu à luz Isaac, aos 90 anos, e a sua morte aos 127 anos. Esses 37 foram certamente
alguns dos melhores anos da vida de Sara. Enquanto ela criava o filho que ela e Abraão tanto desejavam, pelo qual oraram durante a maior parte de suas vidas adultas. Então a Torá mostra Sara como companheira de vida e igual de seu marido. Na tradição oral judaica, ambos são considerados excelentes mestres em suas respectivas áreas. Com Sara ensinando às mulheres e Abraão ensinando aos homens. Então ela compartilhou plenamente a jornada de fé com Abraão em um espírito de fé, coragem e, se necessário, abnegação, né? É, Paraxá, boa parte dessa Paraxá centra como um servo de Abraão encontrou a esposa adequada para Isaac, né? E é o tema aí dessa terceira liá, né? Quero deixar o Morei Moshe dar continuidade aí. Vamos compartilhar aqui o esboço. Então, nós percebemos que a preocupação de Abraão com relação a uma continuidade, né, da sua geração, que no caso seria Isaac, né? E ele se preocupa justamente acerca de que o Eterno desse uma esposa, né, que o ajudasse nessa continuação de manter esses valores. É interessante que nos versículos anteriores nós vemos que Abraão ele faz ali né, um juramento juntamente, aliás, pede o Eliezer para fazer esse juramento de uma maneira muito compromissada e justamente demarcando essa preocupação. Segundo o Midrash, as mulheres ali elas não foram escolhidas ou designadas, até porque elas não tinham essa característica da família de Abraão, que seria a questão de ser hospitalar, né, hospitaleiro, como Abraão era, né, como essa parte do núcleo familiar mais específico era. Então, Abraão se preocupou com essa característica principal. E o servo, a gente vai comentar um pouco sobre o servo, né, posteriormente sobre Rivka ou Rebeca. O texto lá no capítulo 24, versículo 10, diz que o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então disse: eu sou o servo de Abraão. Aqui ele dá um salto, né, para o versículo 34 que nós vamos
comentar também um pouco, né? Então, essa viagem seria uma viagem bem prolongada, né? Uma distância de 805 quilômetros, de onde Abraão estava, no caso, o servo de Abraão estava, até o local para onde ele ia. Então, seria uma viagem aí de muitos e muitos dias, né? Cerca aí de 17 dias de viagem, nesse caso, a ida, fora o retorno, né? Então, seria uma viagem bastante extensa. Então, o Eliezer, ele vai nos ensinar que o primeiro a fazer é que ele aqui anula, no caso, seu nome pessoal. Ele não se apresenta pelo seu nome em si, ele se apresenta como servo, né? Porque a preocupação dele, na realidade, era representar o seu senhor, né? Então, ele vai em nome do seu senhor, Abraão, né? Acima, lógico, em nome do Eterno, mas ele, aquele, apesar dele ter um destaque muito grande, porque todos os bens estavam em suas mãos, né? Ele era alguém que administrava ali os bens de Abraão, mas ele não se ensoberbeceu por causa dessa posição que ele tinha. Então, nós vemos aqui o ocultar do nome dele fala justamente dessa autoanulação, né? Onde ele se preocupa em representar única e exclusivamente o seu senhor Abraão. Ou seja, nós vemos aqui um destaque de chamado bitul, né, que significa anulação total e absoluta de sua individualidade. Então, é como se Eliezer não tivesse uma existência por ele mesmo. Tudo em Eliezer servir a Abraão. Por isso, ao se apresentar a Labã, Eliezer reflete sobre a sua própria essência e diz: Ani Eved Avraham, ou seja, eu sou servo de Avraham, né? Então, Eliezer seria o nome dele natural, porém ele vai anular, né? Vai trazer essa autoanulação, né? Outra coisa também que nos chama muita atenção nessa paraxá é com relação aos 10 camelos. Por que tinha que ser exatamente 10? O 10 ele está muito atrelado também, além das questões de outras figuras dessa equivalência numérica, ao próprio nome de Isaac. O nome de Isaac, ele vai revelar todo o histórico, ou o histórico dos momentos mais importantes da vida desse personagem. Nós sabemos que o nome ele carrega a essência, né? Seria a essência da pessoa, a representação da pessoa. Então, esses 10 camelos representam a primeira consoante do nome de Isaac, como nós vemos aqui em tela, né? Aqui nós temos o Yod, que equivale a 10, representando esses 10 camelos. Nós temos a próxima consoante do nome Yitzhak, que é a consoante Tzad. O Tzad equivale a 90. Esse 90 está relacionado ao que descreve Gênesis 17, né, que vai citar a questão da idade que Sara teria Isaac, ou seja, 90 anos. Nós temos também a terceira consoante do nome Yitzhak, que seria a consoante Het. Essa consoante Het
Ora ela é pronunciada, existem duas pronúncias para ela, na realidade, né? Apesar da gente pronunciar como Raf, forte, ela geralmente é mais fraca no hebraico bíblico. Seria Het, Het, né? Não seria nem o Re, né? Tão leve, tão suave, mas não seria tão arranhado como a letra Raf, né? Já no hebraico moderno, tanto Raf quanto Het tem uma pronúncia só, né? Mas antes tinha essa pequena distinção. Então, essa consoante Het, ela equivale a 8. É uma referência ao oitavo dia em que Yitzhak foi circuncidado, né? Depois de, no oitavo dia do seu nascimento, descrito ali em Gênesis 21, 4. E nós temos a consoante Kof, conhecido também como Kuf, no hebraico moderno, e essa consoante ela equivale a 100 e faz uma referência à idade que Abraão, né, quando Abraão tinha, assim como quando nasce Isaac, ou seja, ele tinha 100 anos. Então, o nome Isaac, ou Yitzhak, ele vai revelar, né, os 4 acontecimentos principais na vida desse personagem. Então, havia já um projeto divino, né, no nome Yitzhak. Já estava traçado esse projeto. Eu lembro do Dr. Cardia, né? Ele fala que quando a pessoa ganha um nome, ele ganha um destino, né? É, E verdade. Isaac, o destino dele foi traçado lá quando Sara riu, né? Exato. Foi todo interessante aí. Realmente. Já é um projeto já traçado no próprio nome. Nessa aliá também nós temos a dedicação de Rebeca para fazer o bem. É interessante que ela, ainda jovem, mas também madura, né, tendo uma mentalidade madura, nós vemos que ela vai sair, né, ao poço de água, justamente para tirar água para para o dia no caso, né, porque o dia ali ele estava começando, porque o texto fala que seria à tarde, Erev, né, ou seja, já ao pôr do sol. Então, em Gênesis, essa palavra Erev, ela tem justamente esse significado. Então, ela já chega ali para pegar água com seu cântaro, e o objetivo seria, assim que pegar a água, retornar para a sua casa. Mas aquele dia foi um dia projetado pelo Eterno para que algo diferente acontecesse na vida desta mulher virtuosa, né? Podemos dizer assim. E o servo, Eliezer, ele já havia buscado uma direção da parte do Eterno, e o Eterno foi direcionando todas as coisas. Então, aquele dia não seria mais um dia comum, um dia rotineiro, mas havia um projeto baseado em confirmações da parte do Eterno. No capítulo 24, versículo 18 em diante, ela vai se dispor, né? No caso, Eliezer, ele vai apenas pedir algo, mas esse algo foi
expansivo, né, para um sinal mais abrangente de que realmente seria ela, a, que o Eterno havia designado para Yitzhak, e nós vamos ver que ela vai justamente dizer assim, ela, e disse ela, né, e ela disse, bebe, meu senhor. Alguns detalhes nós vamos ver que realmente Eliezer, ele pede esses dois sinais, né, que a moça que ele pedisse de beber, ela daria e também se disponibilizaria para estar dando água de beber aos camelos, mas o texto, na ação dela, vai trazer alguns outros detalhes que vão demarcar a questão da disposição que ela estava em fazer algo, né, dar aquela assistência. Então, isso entrava no crivo, na característica ideal, para que ela entrasse na família de Abraão e fizesse parte do projeto divino ali traçado, né, através dessa família. E aí nós vamos ver que o texto fala assim: apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos. É interessante que na ação dela, ela apenas não vai preencher os pré-requisitos ali do sinal que Eliezer pede, né? Mas ela vai até mesmo além, porque a maneira como ela faz é que ela não apenas fez, mas ela se apressou em fazer. Eu estou pensando Então, aqui a quantidade de água que ela deve ter tirado, né? Porque um camelo sozinho ele deve beber bastante água, né? muita água, 10 camelos, realmente. rapaz. A disposição que ela teve, a É, questão do esforço, né, físico que ela demandou ali foi muito grande. Então, ela não hesitou, mas ela se apressou em fazer. E isso nos chama muita atenção, porque nós precisamos. Geralmente a gente se apressa para fazer algo que vai beneficiar a gente de maneira mais individualista, né? Mas naquele momento ali, ela não tinha, vamos dizer de uma maneira geral, não tinha uma obrigação de fazer aquilo. Lógico que fazia parte do projeto divino, mas ela ali não foi anulado o poder de decisão dela, o livre-arbítrio, é, né? Como o Eterno deu para o homem. Então, o Eterno ele projeta, mas a pessoa na sua vontade ali, ela pode hesitar, né, na sua própria vontade, como ter liberdade, né, de fazer ou não. Mas ela se apressou em fazer, em realizar, né? Então isso nos chama muita atenção, porque ela se apressou em fazer algo por outro, né, e não por si. É isso que nos chama muito a atenção. Então, é um outro detalhe que o texto vai nos trazer, né? Outro detalhe é que elas. Assim. eu gostei dessa colocação aí sobre o livre-arbítrio, né? Uhum, Quantas vezes a gente deixa de receber algo divino porque você acha que você não tem a obrigação de fazer isso ou fazer aquilo, né?
não é hora de fazer isso, não é hora de fazer aquilo. E aí, às vezes, é o momento de você fazer É, e ser abençoado, né? E você deixa de fazer. Porque exatamente. você tem um livre-arbítrio de escolha. Você consegue sentir o toque de lua na sua vida. Você É deixa passar. verdade. Então, isso é Interessante. muito bem observado, porque ela recebeu essa bênção, né? Porque ela acabou decidindo corretamente. Se ela não decide corretamente, ela, Porque já era, né? né? Já era Ela tinha que voltar para exato, tinha que voltar casa, rápido. né? E ela se dispôs É, a ajudar aquele senhor que ela nem conhecia ainda. um estranho, Interessante. né? Então ela realmente foi assim, se destacou, né? Nessa aliar. Que se a gente analisar bem, essa paraxá ela vai louvar muito esse lado da mulher, né? Por exemplo, paraxá já vai começar a falar sobre a vida de Sara, né? Os dias o tempo de vida dela, já vai começar a louvar ela ali. Aí já estende-se também para Rebeca, então mostrando a questão de mulheres virtuosas, né? Outra questão é que ela segurou o cântaro enquanto o servo bebia, né? Porque lá no versículo de número 18 diz assim: E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e baixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. O cântaro estava sobre a mão dela, ela segurando o cântaro para ele beber. Porque Ela geralmente essas arribadeiras simplesmente carregam o cântaro assim na cabeça, né? Aí ela é, arriou e ficou foi, segurando para ele. imagina, né, a disposição e o esforço físico que ela demandou ali. E aí é justamente isso, a questão, pelo horário que ela estava ali, já era entardecer, pôr do sol, ela não podia se demorar muito ali, mas ela também doou o seu tempo, né, a sua questão de disponibilizou o seu tempo, ofertou o seu tempo, o seu esforço físico, né? Ela não hesitou em fazer aquilo com disposição. A palavra pressa vai dar justamente essa ideia, né? Que se apressou, correu em fazer tal coisa. Então, ela não fez é, sem vontade. Ela foi lá e fez com toda energia, né? Com fervor. Então, é bastante interessante. A gente aprende muito com esse momento aqui na vida de Rebeca. Observando que o camelo, segundo aí estudos, ele bebe cerca de 120 litros, né, de água em 10 minutos. Lembrando que eram 10 camelos. Então, ela só tinha um cântaro, né, e é um outro desafio, né? Ela não tinha tantos cântaros, ela tinha apenas um cântaro. E nisso, a gente vai ver que então ela tinha que dar água camelo por camelo individualmente. A paciência, né? É uma outra questão, perseverança. Tudo isso está analisado aqui nessa questão do caráter dela, da característica que ela revelou aqui. Os recipientes que eram usados na época para transportar a água levavam cerca de 10 litros cada. Né? Isso significa que Rebeca teve que fazer várias viagens de ida e volta para saciar os camelos. Ou seja, ela teve que ter realmente persistência. Né? Por essa razão, o servo de Abraão, Eliezer, ficou admirado.
pelo seu excelente trabalho e dedicação. Um camelo pode armazenar cerca de 54 galões, que equivale a 200 litros de água, né? Naquelas cocovas que ele tem em cima são reservatórios de água. Um camelo, segundo estudos, ele pode caminhar no deserto cerca de 30 dias sem beber água, porque ele tem reserva de água ali, né? O Eterno já criou ele projetado para caminhar, já tudo certinho. Então, como, por exemplo, já teria aí aproximadamente 17, 20 dias os camelos caminhando e não se sabia se eles, de lá eles já tinham bebido água algum período, né? Então, e como deveria ser dado a eles de beber, água para beber, então já tinha um bom tempo que eles estavam sem beber água, logo eles iriam beber bastante água, né? Considerando aí, por exemplo, os 30 dias, né? Então eles beberiam aí aproximadamente cada um 200 litros de água. E aí nisso ela tinha algo pequeno, mas que aquilo que era pequeno se tornou grandioso nas mãos dela. É aquilo que às vezes a gente pensa que é uma ferramenta pequena ou é pouco, mas naquele pouco, naquela ferramenta que a gente acha que é pequena, nas mãos do Eterno, quando a gente coloca a dispor à disposição do Eterno, nas mãos dele, aquilo ali se torna uma ferramenta poderosa, é uma grande ferramenta, né? Então, no caso de todos os 10 camelos estarem vazios, eles precisariam de cerca de 2.000 litros, né, de água. Isso significa que Rebeca teve que correr cerca de 200 vezes ao poço de água. Ou seja, não era fácil, né? A palavra camelo, em hebraico, é a palavra gamal. Gamal é interessante, que ela aparece 18 vezes no capítulo 24, então não é por acaso que essa palavra aparece tantas vezes assim. Geralmente, quando a Torá quer enfatizar uma palavra ou ter aquela palavra como palavra-chave, tem-se a repetição da mesma. E ela vem de uma raiz hebraica, que é a raiz gomel. Gomel, ela tem um significado de conceder bondade. Então, a bondade de Rebeca ali foi destacada através daquele ato por meio dos camelos que foram saciados, né? Outra questão que nós observamos lá no capítulo 24, versículo 23 em diante, o servo pergunta assim: e disse: de quem és filha? Faze-nos saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milcá, o qual ela deu luz para Nahor. E disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Veja que Rebeca está sempre pronta para fazer além do solicitado, pois ela oferece aqui palha e muito pasto para os animais. Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 10, diz: um homem justo se preocupa com as necessidades de seu animal, mas os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. A noiva é revelada através de sua compaixão e bondade, especialmente para com os animais fracos e indefesos, né? Os fracos e indefesos na vida, e pelo qual empenho
a vontade de andar uma milha a mais. A beleza física de Rebeca reflete sua beleza interior e caráter. Lá em Provérbios, capítulo de número 10, versículo 31, aliás, Provérbios 31, 10 a 11, diz: mulher virtuosa, Eshet Hail, né? Que significa mulher de força. Essa palavra Hail, ela também significa exército, um exército pronto, um exército preparado. Então, a mulher é comparada nesse texto como um exército, né? Quem a achará? Ou seja, fala da raridade, por isso que posteriormente o texto vai falar. O seu valor muito excede o de rubis, porque já é, né? O rubis, já é uma pedra preciosa. E ainda o valor da mulher virtuosa excede, ou seja, mais raro ainda e mais valioso. Então o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Muitas vezes foi dito que por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Sara leva isso um passo adiante. Ela é um modelo bíblico da piedosa mulher atrás do homem temente a Deus. E aqui, para nós concluirmos, no desfecho de toda essa situação, Eliezer ele vai fazer um ato de entrega de agradecimento. No capítulo 24, versículo 26, vai usar a expressão Vaikod Raish, Vaishtarro Ladonai. Então inclinou-se aquele homem e prostrou-se ao Eterno. De acordo com nossos sábios, o primeiro significa tocar o chão, tocar o rosto no chão, né, como sinal de humilhação, rendição. Enquanto o último envolve prostrar o corpo e esticar os braços e as pernas. De qualquer forma, o procedimento era para simbolizar sua gratidão a Deus por ter ouvido sua oração. Então, que o Eterno continue nos abençoando. Amém. Quero agradecer e retorno a palavra para o Urush. Shalom a todos. Amém. Muito boa explanação sua. Amém. Essa paraxá, ela fala aí desses dois casal incrível, né? É Fala aí do verdade. casamento de Abraão com Sara, né? O casamento de Isaac com Rivka, né? E revela que as qualidades espirituais de um parceiro são muito mais importantes do que seus atributos físicos. É verdade. Então Deus tem um plano para cada um de nós. Nós possamos usar a sabedoria de Deus para entender que as nossas escolhas de um parceiro de vida, nosso cônjuge, né, afetará a maneira como cumprimos o nosso chamado, né, e consequentemente o legado que vamos deixar, É né, verdade. Amém. e nós possamos absorver, né, esses conteúdos para-chutes, principalmente a Sara, colocar em prática na nossa vida e continuar orando pelo nosso Amém. cônjuge, né, e orando uns pelos outros, né? Para que o É Eterno possa verdade. nos conduzir aí no caminho certo, conforme conduziu Sara e Abraão, como conduziu Isaac e Rivka, né? É verdade. Que essa seja a nossa meditação dessa noite. Quero dar um shalom leculam aí a todos que estão na sala presente. Volto a palavra para o Shalom. Ok, pode encerrar.